Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica do nosso projeto 66 dias. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a demonstração do resultado do exercício. A gente vai resolver hoje uma questão que caiu nesse final de semana, que foi realizado pela Fundação Carlos Chagas no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, que é Sergipe, né? Então, uma prova muito atípica aí da FCC, uma prova em que você não necessitava fazer absolutamente nenhum cálculo, né? É uma prova totalmente diferente do que a FCC vinha cobrando. Eu trouxe uma questão bem interessante para vocês, para que a gente possa sempre se manter atualizado, beleza, galera? Então, vamos lá, vamos para a tela sem perder muito tempo para a gente poder ver o que é essa questão. Olha só, a questão diz o seguinte: a empresa Capital S.A. obteve lucros no exercício de 2016. Antes de realizar qualquer participação, deve somar os lucros acumulados e distribuir até o montante do capital social, compensar as reservas de lucros a realizar os dividendos propostos, reduzir as reservas para contingências e distribuir os dividendos mínimos, calcular a reserva legal e o dividendo mínimo, deduzir os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Então vejam, uma questão relativamente tranquila, você tem que ter conhecimento da demonstração do resultado do exercício. E o que é a demonstração do resultado do exercício, pessoal? A DRE é aquela demonstração que apura o lucro ou prejuízo do exercício. Como? Mediante o confronto das receitas e das despesas aí que você apurou no exercício mediante o regime de competência, que é o que está falando lá na Lei 6.404, não é mesmo? Então, essa é a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos voltar lá. E aí, o que ela está pedindo? Está pedindo um conhecimento. O que ela tem que fazer antes de realizar qualquer participação, tá? Então, pessoal, basicamente é o seguinte: quando você tem a demonstração do resultado do exercício, você parte da receita bruta, né? Vai chegar depois a receita líquida, vai tirando as despesas, vai tirar as despesas operacionais, financeiras, etc. E aí você vai chegar num ponto que a gente chama de lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá bom? Que são duas contribuições que incidem sobre o lucro que você tem. Então veja, a questão, como que você sabe que o enunciado ele fala o seguinte: a empresa Capital S.A. obteve lucros no exercício de 2016. Só que você não sabe, teoricamente, se está falando do lucro bruto, se está falando do lucro antes do imposto de renda, se está falando do lucro líquido do exercício, você não sabe. Só que ela deu uma dica. Ela falou o seguinte: antes de realizar qualquer participação. Então vejam, antes de realizar qualquer participação. Então significa que ela está falando justamente aqui dessa fase do lucro que você encontra antes de subtrair o imposto de renda. A gente sabe que a gente tira aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, e depois nós tiramos as chamadas participações estatutárias. E o que é participação estatutária, pessoal? Volta aqui. Participação estatutária é basicamente o seguinte: você tem que saber diferenciar. Eu já expliquei isso numa questão no nosso canal aqui do YouTube, tá? Numa questão do projeto 66 dias. Você tem que saber diferenciar salário, dividendo e participação estatutária. Salário é aquele salário que você deve aos seus funcionários, né? Ao seu gerente, aos seus vendedores, às pessoas que trabalham na administração, etc. E esses salários são considerados despesas, tá bom? São considerados despesas de salários, beleza, vão normal lá na demonstração do resultado do exercício. Dividendo não, dividendo é o seguinte: quando você é sócio de uma sociedade, não necessariamente você vai trabalhar nessa sociedade, e o dividendo, ele é a remuneração pelo seu capital. O dividendo, ele não aparece na demonstração do resultado do exercício, ele é apurado lá no balanço patrimonial, vocês lembram? Na conta, na demonstração lucros ou prejuízos acumulados, beleza. E existem as participações estatutárias. As participações estatutárias são pessoas, vejam o próprio nome, participações estatutárias, são pessoas que têm participação sobre o lucro, e essas participações estão previstas
no estatuto da companhia. Então, por exemplo, você é debenturista. Debenture é o tipo quando uma empresa, uma sociedade anônima, quer captar recurso no mercado e ela não quer fazer um empréstimo junto a algum credor, o que ela faz? Ela lança debentures, que é um tipo de título em que você vai emprestar dinheiro para a companhia e vai receber juros, vai receber participação sobre o lucro. Então, os debenturistas, quando previsto no estatuto, ele tem direito lá a uma participação estatutária, um percentual, né? Empregados, administradores, quem tem a partes beneficiárias, são vários tipos de participações. Entenderam? Então tem que ficar clara essa distinção entre dividendo, participações estatutárias e salários. Beleza. E aí as participações estatutárias têm uma ordem para tirar. Né? Que é o que a gente chama do quê? De ideia PIFOL. Que é o quê? Primeiro vem debenturistas, depois empregados, depois administradores, não é? Depois partes beneficiárias e depois os fundos de pensão. Então, fundo de previdência, fundo de pensão, etc. Beleza. Então, o que você sabe? Você sabe que ele quer saber antes de realizar qualquer participação. O que ela deve fazer aqui, nesse intervalo, a questão está perguntando. Antes de subtrair essa participação, o que você tem que fazer? Bom, você tem que tirar o imposto de renda, a gente já viu aqui. Então, você já vai ver aqui a questão que fala sobre o imposto de renda. Olha, deduzir a provisão para o imposto de renda, já tem o gabarito, letra E. Só que, o que você está falando aí dos prejuízos acumulados, Gabriel? Vejam só, veja o que diz o artigo 189, tá, da Lei 6.404. Ele fala o seguinte: do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer participação os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Mas, Gabriel, os prejuízos acumulados eles vão aparecer na DRE? A resposta é não, galera. A resposta é não. Então, você vai ter aqui, vamos supor, um lucro antes do IR de 100 mil. Vamos supor que você tenha um prejuízo acumulado lá no balanço de 10 mil. E o imposto de renda calculado seja 20 mil. E que você tenha uma participação de debenturistas de 10%. Olha, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como fazer esse cálculo. Então, quando tiver isso quando tiver uma questão assim, o que você vai fazer? Você não vai calcular as participações na demonstração do resultado. O que eu sugiro é que você faça uma memóriazinha de cálculo separado. Por quê? Porque o prejuízo acumulado, ele tem que computar, ele tem que ser computado para o cálculo das participações, tudo bem? Você precisa computar o prejuízo acumulado. Só que o prejuízo acumulado, ele não vai aparecer na demonstração do resultado. Então veja como é que ficam. Veja como é que fica. Essa aqui é a demonstração do resultado. Vai ficar claro agora. Esse aqui é o lucro antes do IR. Aqui a gente vai fazer o cálculo das participações. Então você tem o lucro antes do imposto de renda, você vai tirar o prejuízo acumulado e você vai tirar o imposto de renda. Feito isso, você vai achar uma coisa que é a base de cálculo para as participações estatutárias, que aqui vai ser 70 mil. E aí você vai tirar, então, a participação estatutária vai ser... Você vai fazer o cálculo aqui, não vai tirar a participação estatutária, vai ser 10% de 70 mil, que são 7 mil reais. Então vejam, o cálculo para fazer o cálculo da participação, você tirou o prejuízo acumulado, você tirou o imposto de renda. Mas, na sua demonstração do resultado, como é que vai ficar? Vejam a distinção.
Na sua DRE vai ficar assim. Lucro antes do IR. Você vai tirar o IR. Beleza. Aí você vai chegar no que a gente chama de lucro após o imposto de renda. E aí você vai tirar a participação, que foi calculado separadamente. Tudo bem? Então vejam. E aí nós chegaremos aqui a um lucro líquido do exercício de R$ 83 mil. Galera, então vejam que esse comando do artigo 189, ele tem que ser lido com cautela, beleza? Porque o prejuízo acumulado, ele serve para você achar a base de cálculo das participações, mas ele não aparece na demonstração do resultado do exercício. Então, a gabarito letra E, deduzir os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Beleza, pessoal? Questão muito interessante. Se gostou, deixe sua curtida aqui embaixo, manda um comentário, né? A audiência aí do nosso projeto está caindo. Não deixem, pessoal. Chega final de ano aí, está acontecendo o quê? Está parando de estudar? Os concursos estão saindo. Toda semana está saindo um concurso com vagas para contabilidade, beleza? Então, vamos ficar de olho aí. Até a próxima, galera.